Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Dando sequência ao nosso tema, aquilo que a gente enfatizou de modo bem claro, bem forte no vídeo anterior. A gente começou com aquela pergunta: por que os apóstolos tiveram tanto zelo, principalmente o apóstolo Paulo, em relação ao batismo, o batismo em nome de Jesus? A gente procurou e está procurando e aprendendo a razão deste zelo. E estamos estabelecendo aquela conexão, isto é, aquela ligação entre textos paralelos, mostrando que cada texto tem a mesma razão. Isto é, mostrar que as Escrituras, que a palavra de Deus não é contraditória. Por isso que a gente lê em Atos 2:38, o apóstolo Pedro respondendo à pergunta dos convertidos, quando eles quiseram saber o que deveriam fazer, e o apóstolo disse, claro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados. E a gente vê isso se repetir lá em Samaria, Atos 15:16, e Atos 10:48, lá em Cesareia, na casa de Cornélio. E depois, o último texto que a gente analisou, lá em Éfeso, Paulo rebatizando os 12 discípulos de João Batista, batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, não batizando, mas rebatizando-os. E não para por aí. O próprio Paulo, conforme Atos 22:16, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda a gente nota que aquele que o batizou, Ananias, o apressou, dizendo: por que te demoras? Levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. E, continuando, mostrando a ligação entre os textos, e agora a gente vê que, de fato, havia um mistério, havia um segredo no batismo, havia e há no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme já aprendemos, o termo em Cristo quer dizer para dentro de Cristo. Por isso, lá em Romanos, capítulo 6, verso 3,
ele diz: ou não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte, sendo sepultados com ele na sua morte e ressuscitados pela glória do Pai. Então, a simbologia do batismo, você já sabe que ela quer dizer morte, sepultamento e ressurreição. Mas o segredo de tudo é o termo em Cristo Jesus. E para estar em Cristo Jesus, então, tudo começa com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo apóstolo, lá em Gálatas capítulo 4, verso 27, ele disse que aqueles que foram batizados em Cristo, ele disse: fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aleluia! Que clareza! Todas as passagens, todos os textos comprobatórios daquilo que estamos ensinando. Aí está a razão de tanto zelo dos apóstolos em chegar nas pessoas, não só evangelizando-as, não só mostrando que Jesus salva, não só mostrando como é usual, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Tudo isto é verdade, mas tudo isto começa, o primeiro passo é aquele que está em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente recorreu ontem a João 7, verso 37 a 39, quando Jesus, ali, naquela festa judaica, disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, esta Escritura, no singular, que ele estava se referindo, era a profecia de Isaías: derramarei água sobre o sedento. Esta água é o Espírito. Note bem que o próprio João, após Jesus ter dito que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O próprio João deu a explicativa. Isto ele disse com respeito ao Espírito que receberiam os que nele crescem. Note, receberiam os que nele crescem. Aí então a conclusão: porque o Espírito
ainda não tinha sido dado. O Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ele estava ali pregando, ensinando. Ele era humano, totalmente humano e totalmente divino, mas ele não tinha terminado o seu tempo de humanidade e ele se tornaria Espírito após a sua glorificação, cuja glorificação aconteceu após a sua ressurreição. Lembre-se que no dia da ressurreição, lá de madrugada, quando Maria Madalena o reconheceu, ela foi para tocá-lo e ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai, dize aos meus irmãos que eu subo para o Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Logo à tarde, ele apareceu aos discípulos. Eles estavam com medo dos judeus e com as portas fechadas, tensos. E Jesus, agora glorificado, provando a sua glorificação, mesmo de portas fechadas, ele entrou. E entrando, ele disse: paz seja convosco. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ainda só era um imperativo, mas a fase final seria no Pentecoste, quando ele voltaria, lembrando da promessa que ele fez: eu rogarei ao Pai, falando ainda como homem, ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Ele não vai ter um período na terra e um período no céu, mas ele vai vir e ficar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem habitava com eles era o próprio Jesus, e estará em vós. Aleluia! Olha aí, falando do Pentecoste, falando do que ele tinha dito: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo a este acontecimento que deu-se pela primeira vez no Pentecoste. Olha, a gente ainda terá mais um vídeo concluindo o porquê deste zelo apostólico pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.